A paz do Senhor Jesus para todos, amados irmãos em Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Nesta madrugada de jejum, oração, leitura da palavra de Deus, estamos aqui pela misericórdia do Senhor para levar a mensagem do Evangelho de Cristo a todos os amigos e irmãos em Cristo. Que Deus abençoe. Iremos ler nesta madrugada no livro de Eclesiastes, né? Quem escreveu foi Salomão, né? O rei Salomão, filho de Davi, escrevendo no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, alguns versículos da palavra de Deus. Nós vamos ler, meditar a palavra de Deus nesta madrugada, né? Em nome do Senhor Jesus. São exatamente 00:13. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus, né, que diz assim, capítulo 12 de Eclesiastes e versículo 1. Lembra do seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham dias maus e chegue os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua e das estrelas perdeu o seu brilho, e que as nuvens e chuva nunca vão embora. Então os seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer, e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. A sua vida ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. O versículo 7. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra, de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus, que o deu. O versículo 13. De tudo que foi dito, a concluição é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar conta a Deus de tudo que fizemos e até daquilo que fizemos em segredo, seja o bem ou o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, escrevendo neste livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, ele dá um conselho aos jovens, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Temos visto muitos jovens, né, distante de Deus. Muitos dizem que não creem em Deus, né? Jovens que se enveredam pelo mundo do crime, das drogas, do tráfico, das facções, né? Não se lembram que existe um Deus que os criou, o Deus que deseja que cada um deles se arrependam dos seus pecados, da vida errada, e passe a ter uma vida com Deus. E eles não se lembram no momento mais precioso das suas vidas, que é a juventude, né? A adolescência, a juventude. Salomão, escrevendo aqui, ele diz que lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias.
Antes que digas, não tenho mais nele contentamento, né? E os maus dias, meu irmão, minha irmã, meu amigo, chega para todos na face dessa terra. Porém, há uma diferença naquele que crê em Deus, naquele que entrega a sua vida a Deus, os seus caminhos a Deus, o seu coração, a sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito ao Senhor Jesus. Porque é a única garantia que nós temos ao partir dessa vida para outra, como disse aqui o escritor Eclesiastes, que o espírito segue-se ao juízo de Deus e o pó, né, a matéria volta ao pó que o deu. Quantos jovens têm perdido as suas vidas, enganados por Satanás neste mundo de ilusão, nesse mundo de pecado, de maldade, e o diabo tragando as suas vidas, ceifando, porque eles não quiseram se lembrar do seu Criador nos dias da sua mocidade. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o Senhor quer que todos se arrependam e tenham uma vida com Ele. Como a palavra está dizendo aqui, que todos nós um dia vamos prestar conta diante de Deus, até aquelas coisas encobertas que ninguém sabe que eu e você fez. Um dia Deus vai cobrar de todos nós. Um dia nós vamos chegar na presença de Deus. Um dia o Senhor vai abrir o livro das obras e o livro da vida e vai mostrar todas as obras que nós fizemos nessa terra. E quantos jovens têm feito obras más, né? Entregando a sua mente, o seu coração, o seu corpo, as vontades carnais ao diabo, a sua mente, as práticas da maldade, e indo caminhando para a eternidade sem Deus, sem o Senhor Jesus, porque rejeitam a palavra de Deus, rejeitam a Deus, rejeitam o Senhor Jesus, rejeitam a salvação eterna, rejeitam ao Senhor. Como muitos dizem que não conhecem Deus, que não creem em Deus, né? E Salomão escrevendo, ele diz aqui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. E uma vez Deus, ele pelo seu amor e pela sua misericórdia, dá tanta oportunidade àquela pessoa, aquele jovem, aquele senhor, aquela senhora, para que se arrependa, para que tenha uma vida com Deus, para que mude, né, as atitudes. Mas aquela pessoa, ela, de tanto Deus dar livramento a ela, ela pensa que é o acaso, mas não é o amor de Deus dando um livramento àquele jovem, àquela pessoa, para ver se ele sai daquele caminho errado, da prática do pecado, da maldade, passa a ter uma vida com Deus, se lembra de Jesus, se lembra de Deus e se arrepende e muda. Muitos se arrependem, mudam o seu modo de viver, passam a praticar o bem, né? A servir a Deus, se arrependem de suas maldades, seus pecados, abandonam o que é errado para ter uma vida com Deus, enquanto outros continuam insistindo na maldade, no pecado, no crime, nas drogas, no tráfico, na facção, praticando maldade diante dos olhos de Deus. E chega um momento, meu irmão, que nem Deus pode mais livrá-lo, porque ela não quis se arrepender. Elas não aceitaram a Jesus como Salvador da sua vida. E infelizmente as má notícias chegam, a destruição da matéria e a eternidade sem Deus, a condenação eterna. Por isso que o escritor, escrevendo aqui, o Salomão, no livro de Eclesiastes, ele diz, o versículo 13: de tudo o que foi dito,
A conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Davi, escrevendo no capítulo 3 de Salmo, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O jovem que teme a Deus, que ama a Deus, a palavra de Deus, ele vai obedecer a seus pais, a seu pai, sua mãe. Ele vai ser exemplo para a sua família. Porque aquele jovem, ele se lembrou do Senhor na sua mocidade e passou a ter uma vida com Deus. Mas o jovem que não quer nada com Deus, não obedece pai, mãe, o preço é alto, meu irmão. A destruição, a condenação eterna, a vida má, a vida errada, influenciada por Satanás e pelos seus demônios, levando eles a se autodestruírem. Mas nesta madrugada o Espírito Santo quer te libertar, te abençoar, que você se lembre do Senhor Jesus nos dias da sua mocidade, antes que venham os maus dias. Que o Espírito Santo de Deus abra teu entendimento, para que resplandeça a luz do Evangelho do Senhor no seu coração, na sua mente. Que você passe a temer a Deus, a guardar os mandamentos do Senhor no seu coração, para ser abençoado pelo Senhor. Quero fazer uma oração pelos jovens que se encontram aflitos, desesperados, aprisionados pelos vícios do crack, das drogas, do crime organizado, das facções. Os jovens que estão jogados no lamaçal, no fundo do poço, no vício, jogados nas ruas, morando debaixo de pontes, aviciados nas drogas, aprisionados por Satanás. Que o Espírito Santo de Deus nesta madrugada te visite. Que o Espírito Santo de Deus te liberte dessa maldição. Quebre todas as correntes das trevas. Que o Espírito Santo te converta dos seus maus caminhos. Que você passe a se lembrar do seu Criador, do seu Salvador Jesus Cristo, e ter uma vida com Deus. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, meu Deus, eu peço ao Senhor permissão, através do sangue de Jesus, para orar, Senhor, pelos jovens brasileiros, orar pelos jovens, Senhor, que se encontram no tráfico, no crime organizado, sendo escravos de Satanás, Senhor. Pai, eu oro por eles, para que eles se lembrem do Senhor Jesus, do seu sacrifício, e aceite o Senhor Jesus como Salvador da vida deles. Pai, liberta eles do crime organizado, do tráfico de droga, da prostituição. Liberta, meu Deus, de todos os principados e potestades das trevas. Quebra, Senhor, todo o laço maligno contra os jovens brasileiros. Senhor, visita cada um deles, os que estão jogados dentro dos presídios, os que estão nas casas de recuperação de drogas, os que estão jogados nas ruas, meu Deus, nas calçadas. Senhor, por conta dos vícios, por conta da opressão maligna, não tem mais forças de largar. Visita ele, Pai. Salva eles, Espírito Santo. Transforma os seus caráteres. Fazem homens e mulheres de Deus. Mostra para eles que essa vida errada de pecado, de maldade, de crime, não vai levar eles a lugar nenhum, a não ser a eternidade sem o Senhor, a não ser a morte eterna e a morte da matéria, Senhor. Meu Deus, visita eles nesta madrugada em nome de Jesus. Quebra toda a maldição contra essa família, contra esta mãe, contra este pai que ora pelos seus filhos. Meu Deus, salva, atende o clamor da mãe, do pai, aflito, desesperado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, oramos pelo Brasil, pela nação brasileira. Oramos pelas autoridades brasileiras, Senhor. Liberta o Brasil do crime organizado. Liberta o Brasil, Senhor, de todos os males, dos principados e das potestades das trevas.
Quebra, Senhor, toda a armadilha do inimigo contra a nação brasileira, contra o teu povo, contra a tua igreja, contra os apóstolos, bispos, pastores, obreiros, membros, contra o teu povo que leva a mensagem da cruz, o evangelho da salvação. Senhor, salva, liberta os jovens, Senhor. Traz as multidões, derrama do teu Espírito Santo na mente deles, no coração deles, libertando eles das garras de Satanás, libertando eles, meu Deus, da mentira do diabo, que mente desde a fundação do mundo, diz a tua palavra, que ele é o pai da mentira, levando os jovens à destruição, à eternidade, meu Deus, sem o Senhor. Pai, livra eles, tem misericórdia. Pai, abençoe cada pai, cada mãe que ora pelos seus filhos. Salve, liberte, restaure, Senhor. Pai, nós oramos e determinamos a salvação e a libertação dos jovens, das drogas, do crime organizado, do tráfico, das facções, que o Senhor salve, liberte, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E que o Espírito Santo de Deus te visite, que o Espírito Santo do Senhor visite você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, te libertando, te restaurando, salvando, transformando, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te dê um sono reparador, uma noite em paz, um final de semana de muita proteção, livramento, salvação na sua casa, na sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você, meu amigo, meu irmão que nos segue aqui no Facebook, se inscreva lá no nosso canal, no YouTube, @PR João Maria, dê seu like, faça seu compartilhamento dos vídeos para abençoar a vida do seu familiar, do seu amigo, através das orações, da leitura da palavra, do pregação do Evangelho de Cristo. Esse é o nosso objetivo, né? Falar do amor de Jesus, pregar a palavra de Deus e orar pelas almas. Orar pelas almas. A palavra de Deus diz: arrebatai-vos as almas do fogo, né? O que é arrebatar elas do fogo? É você levar a mensagem, a palavra de Deus, para que aquela criatura, aquela vida, ela possa sair da condenação, da morte, para a vida, aceitando Jesus como Salvador e tendo a salvação de Cristo de graça na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe, te dê um sono reparador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada. Se Deus nos permitir, estaremos aqui após a meia-noite, nesse propósito de oração, de jejum, de adoração a Deus, pela sua vida, pela nossa vida e pela nossa família, e pela sua família, em nome do Senhor Jesus.